O futuro da floresta portuguesa parece sempre estar ameaçado por algo. As últimas notícias falam de velhas e novas pragas no pinheiro, como o nemátodo, por exemplo. Mas agora é o sobreiro que está em perigo. Desde a década de 90 que produtores e investigadores assistem ao declínio gradual dos povoamentos. A perda acentuada de árvores compromete um ecossistema único com séculos de existência. O sobreiro é uma árvore milenar que outrora cobria todo o país. A cortiça portuguesa é amplamente conhecida nos mercados nacionais e internacionais e faz de Portugal o maior produtor e exportador a nível mundial. O país exporta atualmente mais de 800 milhões de euros por ano em produtos que têm por base a cortiça, como as rolhas. Estas representam 60% do total das exportações desta matéria-prima, além de pavimentos, vestuário e mesmo na indústria automóvel se aplica a cortiça. Portugal ser o líder mundial não é uma coisa, não é um dado garantido que seja assim para sempre. E, portanto, se Portugal, neste momento, e o setor da cortiça perdesse a guerra com os vedantes sintéticos, seria absolutamente catastrófico, porque perderíamos milhares de empregos, seria a ruína para a indústria, e depois o montado e os sobreirais seriam abandonados e substituídos por outras culturas com menor interesse a vários níveis. Desde 2001 que o sobreiro, a par da azinheira, é uma espécie protegida pela legislação portuguesa. No entanto, a lei não tem sido suficiente para salvar as árvores das situações de abate e travar a regressão da espécie em território português. Temos recentemente, por exemplo, construção de infraestruturas rodoviárias, nomeadamente no Alentejo, o IP8. Só no IP8 estão previstas o abate de cerca de 10 mil árvores, entre sobreiros e azinheiros. O IP2 também, cerca de 2.000, estão previstos sobreiros. O IC33 também, na zona de Évora. O Plano Nacional de Barragens, nomeadamente, neste momento, a barragem mais falada, cuja construção é mais polémica, a do Tua, são situações em que o Estado, é o próprio Estado que avança com obras que causam grandes impactos. Quase um mês após a classificação do sobreiro como árvore nacional, Portugal voltou a assistir a um arboricídio em Salvaterra de Magos. Junto à povoação de Boinheira, foram abatidos mais de 300 sobreiros adultos, sem autorização da Autoridade Florestal Nacional. Segundo a Quercus, os sobreiros abatidos estavam verdes e não se encontravam cintados, como refere a legislação, o que significa que não houve autorização de abate. Por exemplo, na zona de Setúbal, ainda recentemente avançaram as obras de um grande entreposto comercial, de uma conhecida marca de artigos desportivos francesa, que também levou ao abate de várias centenas de sobreiros, uma situação onde havia várias alternativas e nenhuma delas foi estudada. Mas não é apenas o abate indiscriminado e ilegal que assombra a sobrevivência do sobreiro. Na Serra do Caldeirão, no Algarve, a espécie protegida está a morrer progressivamente. Alfredo Cravador estuda o sobreiro há 2 décadas. O investigador atribui o declínio dos povoamentos a um pseudofungo, o Phytophthora cinnamomi. Trata-se de um homiceta altamente progressivo, parasita de mais de 900 espécies de plantas lenhosas que incide sobre as raízes. Aqui está a parcela de um dos nossos últimos ensaios, com sementes que foram recolhidas de diferentes regiões, a partir de diferentes árvores, porque nós consideramos isso uma família, um conjunto de sementes que provém da mesma árvore, é uma família, e o objetivo é, nessas centenas de famílias, ver quais aquelas que estatisticamente respondem melhor as condições de presença do pseudofungo da Phytophthora, que nós sabemos que está aqui, que isolamos. A equipa de investigação da Universidade do Algarve pretende comprovar se a capacidade de resistência das árvores ao patogénico é uma herança das plantas progenitoras. Alguns dos indivíduos mais resistentes foram identificados em São Marcos da Serra, no concelho de Silves. Aquela árvore que tem as folhas ainda, mas que secou, diz-se secou, é outro dos sintomas deste declínio. Pode-se explicar pela redução de massa de raízes, cuja falta, quando chega o final do verão, o princípio do outono, em que há cada vez menos água nos solos, a quantidade de raízes é tão reduzida que ele já não consegue alimentar-se, entra em colapso.
Nestas clareiras já existiram sobreiros, a doença radicular instala-se quando encontram um hospedeiro suscetível, solos pobres, com falta de nutrientes e encharcados em água, criam um ambiente favorável para a propagação do agente patogénico. O fungo propaga-se na água e a água afeta também as raízes e, portanto, há dois fatores, um ambiental e outro biótico, que acentuam a doença. A intensificação o que é que gerou? Gerou o fim do solo. Sem solo não é possível ter um elemento vegetal ou um fungo a funcionar bem. Ele vai ter todo o tipo de ataques, vai se debilitar, as tantas não têm comida, não têm bebida e depois vai enfraquecer e vai pegar todo o tipo de doenças. Os efeitos da desmatação e das gradagens periódicas refletem-se na perda de vigor e no enfraquecimento dos sobreiros. É nestes 20 centímetros de profundidade que desenvolvem as raízes do sobreiro, aquelas que vão alimentar, essencialmente, a alimentação do sobreiro. E se nós as cortarmos, o que vai acontecer é exatamente esta desgraça que nós estamos aqui a ver. Deste lado da árvore já foi afetada com este corte de raiz. E esta raiz está a desenvolver um novo sobreiro. Porquê? Porque foi cortada e a raiz tem sempre tendência a criar novos lances para criar novos sobreiros. Isto nunca há de ser nada porque não tem condições vegetativas próprias para começar a desenvolver. E como podemos ver, esta árvore já está, portanto, deste lado, totalmente afetada. Esse tipo de máquinas estão depois associadas a um maior risco de erosão do solo, uma maior perca de espessura útil da camada superficial do solo e, portanto, isso vai ter um impacto tanto na capacidade de retenção da água, que é o fator limitante no clima mediterrâneo onde o sobreiro predomina, e também, como é óbvio, também noutras características físicas e químicas do solo. O uso de maquinaria pesada e de fertilizantes nas culturas sob coberto surgem associados ao declínio do montado. Mais à frente, neste Biosfera, visitamos a herdade do Freixo do Meio para conhecer práticas de silvicultura adequadas à gestão correta dos povoamentos. Aqui está uma grade 16 discos. Portanto, eles são discos recortados, são uma grade de montanheira. Isto é uma grade pesadíssima, isto pesa mais de 1 tonelada. E é isto, de facto, que é responsável por cortar raízes das árvores. E isto é responsável, corta as raízes das árvores, portanto, vai ser um veículo natural para conduzir a nova introdução de pragas, doenças, portanto, vão ficar raízes abertas, feridas, para que haja introdução de novas pragas e doenças. O estado sanitário do sobreiral, que encontramos na localidade de Barranco do Velho, no Barrocal Algarvio, contrasta com o outro lado da serra, onde os sobreiros estão verdes e aparentemente sadios. Neste local encontramos árvores com idades entre os 70 e os 90 anos. O declínio acentuou-se após os incêndios florestais de 1995, 1999 e 2004. Aqui pode-se ver também um sintoma de doença causada por uma doença radicular, por um fungo que afeta o tronco, manifestando-se exudações, quer dizer, saída de líquidos do tronco da árvore. Aquele é um outro exemplo, ali na base daquela árvore, e a partir de um certo momento deixa de ser possível extrair cortiça. A cortiça já não larga o tronco, fica colada e os proprietários abandonam a árvore, já não se pode fazer nada. Na Serra do Caldeirão, a produção média de cortiça por hectare é de 2 arrobas por árvore. Este ano o preço da cortiça rondou os 30 € por arroba. Os produtores sentem o prejuízo económico da mortalidade. Se falarmos em 2 arrobas por árvore, falamos na ordem entre os 60 e os 70 € por árvore. E se estivermos a falar na ordem de umas 100 árvores por hectare, estamos a falar de uma perda de 3.000 €, como é óbvio. Mas não é apenas no campo que encontramos sobreiros doentes. Os cientistas da Universidade do Algarve detectaram a presença de agentes patogénicos em plantas jovens adquiridas em viveiros nacionais. Fomos alertados por utilizadores, nomeadamente certas associações de produtores, que depois de plantarem as sobreiros verificaram uma mortalidade elevada e indo ver a fonte de abastecimento desses sobreiros, nós sabemos que provém de um viveiro contaminado. Portanto, é urgente que se ponha uma
um termo a essa possibilidade de propagação. O que me espanta mais é nós sermos um grande produtor de cortiça, negociamos ainda muito mais cortiça do que aquela que produzimos a nível nacional. Como é que é possível não termos ainda juntado todos os investigadores, todos os setores, desde a produção até à pele de cortiça? Como é que não foi possível ainda juntar todas as pessoas numa mesa e tentar discutir seriamente este problema? Em Santiago do Cacém morrem